Olá, tudo bem? Estamos de volta ao nosso canal depois de um tempinho parados, né? Muita correria. E aí nós lançamos uma enquete perguntando nas nossas redes qual bolo você gostaria de aprender. E aí nós colocamos entre o bolo de café e o bolo de banana fit. E o bolo de café ganhou. Então nós vamos iniciar a nossa receita, tá joia? Lembrando que a descrição, a receita vai estar na descrição do vídeo e eu peço que você dê um like aí se você curte as receitas de Nubia Cake. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, tá bom? E clica no sininho que toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, você vai ser notificado e vai ficar por dentro das nossas receitas, tá joia? Bom, para a receita do bolo de café, nós vamos precisar de água quente, tá? Uma xícara de água quente. E aí, nessa água quente, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar café solúvel, tá? Então, você vai pegar uma colher de café solúvel. Pode vir aqui, Miguel. A gente tá em fase de quarentena, né? E aí o Miguel tá aqui nos ajudando. Dá um tchau pro pessoal que tá assistindo a gente. É, assim, ó, um tchauzinho. Você vai pegar uma colher rasa de café solúvel, tá? Aqueles que a gente chama de Nescafé, que não é o café coado e tal, é bem melhor, ele tem um sabor mais forte, sabe? É bem melhor para poder trabalhar o bolo de café. Então você vai pegar uma colher de café solúvel, tá? E vai colocar dentro dessa xícara de água quente. Se você quiser um bolo com um sabor de café mais aguçado, aí você pode colocar mais café para fazer esse teste, tá bom? De sabor. E aí você vai adicionar após isso uma colher rasa de chocolate em pó 50% cacau. Você vai colocar dentro dessa aguinha aqui, tá? Desse recipientezinho aqui, ó, com água e vai misturar. Mistura bem, certo? Preparei aqui essa minha primeira caldinha. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Você gostou do cheiro, Miguel? Mas a essência de baunilha é mais cheirosa. Ah, ele gosta mais do cheiro de essência de baunilha. E aí você vai colocar essa xícara, tá? Em uma vasilha maior, esse líquidozinho em uma vasilha maior, tá bom? Finalizando essa primeira parte, você vai adicionar uma colher de sobremesa de essência de baunilha. A essência de baunilha que nós usamos é a branca, tá? Então deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Uma colher de sobremesa, essa pequenininha, e uma colher de chá, desculpa, uma colher de sopa, é essa aqui maior, tá? Então olha só, a do café, para a receita do bolo, da massa, é essa colher aqui de sopa. E para a essência de baunilha é essa colher de chá ou de sobremesa, tá bom? Na verdade, é de sobremesa é melhor, porque a de chá ela é um pouquinho menor que essa daqui de sobremesa, tá bom? Agora nós vamos adicionar o açúcar. Miguel, você pode pegar o açúcar pra mim? Eu não coloquei aqui nos meus ingredientes o açúcar. Ali, ó, dentro ali naquela vasilha. Gente, me dá 2 segundinhos que eu vou pegar ali o açúcar, tá? Aqui, obrigado. Pegar o açúcar e pegar a nossa xícara de chá. Com licença, Miguel, obrigada. Gente, desculpa, mas na correria aqui eu acabei esquecendo de colocar o açúcar, tá? Você vai medir uma xícara de chá de açúcar, tá bom? Bota pra lá, filho, pra mamãe, por favor. Obrigada. E aí, com a ajuda do fouet, né, que você sabe que é o meu aliado, você vai misturar esse açúcar. Após misturar o açúcar, você vai adicionar uma xícara menos um dedo. Então você vai colocando a xícara. Quando você estiver vendo que está faltando um dedinho para completar, você para, tá? Uma xícara menos um dedo de óleo. Óleo de soja, de canola, de girassol, tá? O óleo que você tiver em casa aí, você pode utilizar. E vai misturando, tá? Ele é bem parecido com a receita da nega maluca, certo?
Em seguida, você vai adicionar 4 ovos inteiros. Quando você adicionar esses 4 ovos inteiros, é importantíssimo que você faça esse movimento aqui, batendo com o fouet, tá bom? Estão conseguindo enxergar aí, né? Então, ó, você vai batendo com o fouet e vai tornar essa tua mistura aqui um pouquinho mais densa, certo? Densa ou densa? Densa. Ela não é tão líquida quando começou. Depois que a gente coloca os ovos e o açúcar, ela fica mais densa. Ah, então tá bom. Ó, aí você fez essa primeira parte misturando, né? Esses ingredientes que eu coloquei aqui pra vocês. Você vai finalizar com a farinha de trigo com fermento. Nós utilizamos farinha de trigo com fermento, tá? E aquele movimento que eu ensino pra vocês. Deixa eu colocar aqui a câmera um pouquinho mais pra baixo, pra vocês verem como que a gente faz. Só um momentinho. Quer que eu coloque? Aqui, ó. Aqui. Aí você vai visualizar melhor. Obrigada, Miguel. Olha só. Você vai colocar a farinha de trigo desse jeito aqui, ó. Com a mão que você tem menos habilidade, você vai adicionando a farinha de trigo. E com a que você tem mais habilidade, você vai mexendo. Sempre mexa com o auxílio de um fouet, tá bom? Por quê? Porque o fouet ele vai desfazer todos os gruminhos de farinha de trigo que possa ficar aqui na sua massa, tá? Então você pode mexer, não bata demais para não desenvolver o glúten e a sua massa acabar ficando solada, certo? Você vai mexer o suficiente para que essa massa fique completamente homogênea, tá bom? E aí nós vamos finalizar, como em todas as minhas receitas vocês já conhecem, né? Fermento. Fermento em pó. 1 colher de sopa. 1 colher de sopa, essa tampinha aqui, ela equivale a 1 colher de sopa, tá bom? E você vai adicionar e finalizar aqui com o fermento. Finalizou com o fermento. Mistura bem. Você vai misturar bem, exatamente. E aí, olha só, nós teremos essa massa belíssima, Dá tá? vontade de comer. Dá vontade de comer? Quando estiver pronto, nós vamos comer aqui para o pessoal ver como ficou. Ai, vai ficar uma delícia. Tá bom? E aí, a gente vai colocar aqui, ó, na nossa forma. Então, eu tiro, você segurar pra mim, por favor, aqui, ó. Obrigada. Com auxílio, tá? De uma espátula de silicone, a gente vai adicionar essa massa extremamente cheirosa. Pode lamber. Essa massa extremamente cheirosa na nossa forma. E gostosa. Tá gostosa? Olha só. Que bom que você gostou. Certo? Forno, tá? Forno a 180, de 180 a 200 graus, tá bom? Até ele crescer. Você não abre o forno nos primeiros 30 minutos. Depois de 30 minutos, você abre o forno para fazer o teste do palitinho, que eu já ensinei nos vídeos anteriores. E já já eu volto para nós trabalharmos a cobertura de café. Tá bom? Tchau, tchau. Olá, amores. Vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo, tá? E que eu vou mostrar para vocês aqui a nossa cobertura. Então, você vai adicionar uma lata de leite condensado ou uma caixinha, né, de leite condensado de 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite. Nós sempre recomendamos o CCGL ou o Nestlé, tá? O Nestlé é aquele que vem menos gordura, o Nestlé de caixinha mesmo, tá? O creme de leite leve, certo? E vamos dar uma misturadinha aqui e vamos acrescentar 2 colheres rasas, tá? 2 colheres de sopa rasa de café solúvel, tá bom? Café solúvel. E por fim,
uma colher rasa de margarina ou manteiga com sal, certo? Eu tenho preferência que seja com sal, porque o sal ele é um realçador de sabor, né? E ele vai dar uma realçada no sabor do nosso brigadeiro de café, tá bom? Então você vai misturar, você vai achar estranho que tá os gruminhos aqui. Nossa, será que vai demorar para desfazer, para derreter? Não vai, tá, gente? Conforme vai aquecendo aqui a nossa panela, os gruminhos vão se desfazendo, tá bom? Então é importantíssimo que você não pare de mexer, sempre mexendo. E o cheiro, sem dúvida, é maravilhoso. Eu vou dar uma pausa e eu volto para mostrar para vocês o ponto do nosso recheio, tá bom? Então, amores, olha só. Esse daqui é o ponto do nosso recheio, tá? Você vê que ele agora tá mais cremoso, olha só. Ele ainda tá bem quente, né? E ficou bem cremoso, tá bom? E esse aqui é o nosso bolo lindo, que acabou de sair do forno. Olha só, gente, que bolo mais lindo. E aí eu vou ensinar pra vocês como você pode fazer para poder colocar a cobertura com uma técnicazinha de queda, tá? Então, olha só, você vai pegar uma colher de sopa tradicional e vai fazer dessa forma aqui, ó, colocar de lateral. Como eu tô fazendo aqui no vídeo, eu não tô conseguindo visualizar certinho aí pra ver se tá dando certo. Mas eu creio que vocês estão observando aí e deve estar conseguindo entender a forma que a gente está fazendo, né? Então você vai fazer desse jeitinho aqui, ó, tá? Com a cobertura, gente, ainda quente. Como eu tô no ar-condicionado e aí eu faço pausas para poder ajeitar aqui o vídeo, o celular, enquadrar bonitinho para vocês, então minha cobertura ficou um pouquinho mais densa, mais grossa. Mas quando você apagar o fogo, ela vai ficar mais ralinha que isso aqui, tá? E conforme esfriar, ele vai ficando mais denso, certo? Olha só. E aí você vai girando o bolo e vai aplicando a cobertura, tá? Com a ajuda da colher. Você vai colocar lateralmente, tá? Ó, você vai fazer dessa forma aqui. E essa receitinha que eu mostrei pra vocês, que eu ensinei pra vocês, você consegue cobrir um bolo satisfatoriamente, tá? Todinho você consegue cobrir. E aqui, minha última camada, bem generosa. Ai, que delícia. Olha só, gente, tá? Então a gente consegue fazer dessa forma aqui, ó. Lembra um pouco uma flor, né? Ó, fica bem legal, tá? E todos aqueles gruminhos de café, você observou que sumiram. Quando você fizer isso aqui, não mexe mais, não passa colher, não tenta, sei lá, consertar. Porque a ideia é fazer mesmo essa quedinha, tá? Aí se sobrou um pouquinho, né, do recheio, você vem aqui e coloca no centro, tá? Coloca bem aqui no centro. Se sobrou um pouquinho da cobertura, perdão, e coloca no centro, certo? Mas não mexe mais. Deixa ele desse jeito aqui, do jeitinho que tá excelente, tá bom? Aí você pode dar um acabamentinho final com pedaços de chocolate meio amargo, tá? Eu uso chocolate nobre. Não use cobertura, use chocolate mesmo, tá bom? Muitos alunos me perguntam qual é a diferença da cobertura para o chocolate, né? A cobertura, ela é uma junção de vários ingredientes no sabor chocolate, que é a cobertura fracionada, certo? O chocolate é o chocolate mesmo.
Então a cobertura ela é indicada para algumas coisas, que fica excelente, fica maravilhoso. Agora, para recheios, para fazer a decoração sim, de um bolo, por exemplo, nós indicamos o chocolate nobre. Só um momentinho. Nós indicamos o chocolate nobre, tá bom? Então agora nós vamos para aquele momento que eu sei que você ama, querendo saber como que ficou o bolo por dentro, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho o celular, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu saboreando o bolo. Olha só. Gente, tá muito fofinho. Super, super, super macio. Muito, muito bom. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ainda tá morninho. Olha só. Ó, conseguem sentir aí a texturinha dele? Ele não fica escuro, ele fica clarinho. A gente acrescenta uma colher de cacau exatamente porque ele combina muito bem com o café, tá? O chocolate 50% cacau combina muito bem com o café, então dá uma realçada no sabor, mas o bolo não fica com sabor de bolo de chocolate, certo? Então eu vou pegar aqui um pedaço e comer para vocês ficarem só na vontade e fazer a receita. Gente, espetacular, muito fofinha, muito saborosa, o sabor do café tá equilibradíssimo e você pode acrescentar mais uma colher de café se você quiser, tá bom? Acrescenta mais uma colher de café, você vai testando para saber até o gosto, entende? Ao sabor, a intensidade, né, do sabor do café, você mesmo pode determinar, você pode definir. Só não pode ser muito, não exagera, tá bom? No máximo 3 colheres de café na receita da massa, tá bom? Na receita da cobertura não precisa de mais café. Esse daí é o suficiente, 2 colheres de chá ou de sobremesa, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa receita.